Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos iniciar uma pequena série de histórias bizarras que marcaram o cenário político mundial. O objetivo é analisar as situações e aprender como a política pode ser um jogo de cartas marcadas, mas também como algumas jogadas às vezes dão errado. Divirta-se e vamos para a nossa história de hoje. Histórias bizarras. O político que se escondeu na geladeira. Neste episódio inusitado da política e do entretenimento britânico, vivenciamos um dos momentos mais curiosos, ao mesmo tempo emblemáticos da vida pública. A vez em que um importante líder político decidiu se esconder em uma câmara frigorífica para fugir aos jornalistas. Embora muitos se recordem desse episódio envolvendo Boris Johnson, hoje vamos narrar essa história real com riqueza em detalhes, vivenciando cada instante de tensão, humor e surpresa que marcou a cena e se transformou em um material memorável para o público, sobretudo nas redes sociais e na mídia alternativa. Essa história, recheada de momentos absurdos, ecoou pelos corredores do poder, dos bastidores da TV e das redações, abrindo um leque de debate sobre imagem, escândalo e a relação entre políticos e a mídia. Em dezembro de 2019, durante uma fase de intensa campanha eleitoral no Reino Unido, a pressão sobre os líderes políticos era palpável. Em meio aos debates acalorados e à constante vigilância da imprensa, surgiram episódios que misturavam fatos reais com um toque de teatro moderno. Entre esses eventos, a cena registrada e amplamente divulgada pelas principais fontes midiáticas, como The Guardian, Daily Mail e Business Insider, mostra o momento em que o então primeiro-ministro Boris Johnson se refugiou em uma câmara frigorífica para evitar uma entrevista ao vivo com Piers Morgan, apresentador direto da linha de confronto jornalístico. Essa atitude, que passou a ser tratada com um misto de crítica e humor, evidencia a tensão presente naquele período, marcado por uma série de entrevistas, discursos e declarações que bigornavam o ambiente político do país. Vale lembrar que tais episódios, quando analisados isoladamente, podem parecer meras cenas cômicas, mas ao serem vistos no contexto de um cenário de intensa pressão midiática e política, revelam a complexidade e a vulnerabilidade mesmo dos protagonistas mais imponentes. Segundo relatos divulgados pelo The Guardian, em meio à pressão das redes e dos bastidores políticos, Johnson acabou optando pela decisão impensada e surpreendente: se esconder na câmara frigorífica de um local que servia como refúgio temporário de calma. Essa decisão não era apenas um artifício humorístico para desviar a atenção, mas uma reação instintiva a uma situação de extrema hostilidade midiática, onde cada movimento era analisado e criticado em tempo real. Imagine a cena. Uma manhã aparentemente normal, onde câmeras de televisão começam a captar imagens de um ambiente em plena agitação. No meio da movimentação, surge uma figura conhecida, cercada de tensão, com olhares fixos, sussurros e o clique inconfundível das câmeras dos repórteres. O protagonista, que estava prestes a responder a perguntas incisivas de um jornalista renomado, depara-se com a perspectiva de uma entrevista que, para ele, poderia ser devastadora. Em uma decisão que beira o surreal, ele procura rapidamente um refúgio improvável, a câmara frigorífica. Cada detalhe daquela situação revela as nuances de um espetáculo político. Em um ambiente onde o inesperado se torna a norma, a fuga para o local inusitado quase simboliza a própria essência da política contemporânea, a mistura de teatralidade, tensão e a busca por momentos de alívio em meio ao caos. Para os amantes do entretenimento e para os críticos de política, esse episódio rapidamente se transformou em material para memes, debates acalorados e reflexões profundas sobre a relação entre poder e mídia. Ao se fechar na câmara, as imagens captadas popularizaram o gesto impensado, transformando-o em um símbolo. A própria expressão "se esconder na geladeira" passou a ser usada em tom jocoso para descrever situações em que figuras públicas tentam escapar de confrontos incômodos. Esse episódio, celebrado em diversas plataformas digitais, se destaca não apenas pela sua comicidade, mas também por provocar questionamentos sobre transparência, responsabilidade e a natureza dos encontros entre políticos e a imprensa. Vivemos em uma era em que a mídia desempenha um papel central na formação de opiniões e na construção da imagem dos líderes. O episódio da câmara frigorífica exemplifica como a pressão constante dos meios de comunicação pode levar até os mais poderosos a tomarem atitudes extremas e inesperadas.
Durante aquela campanha eleitoral, o ambiente era de intensa competitividade. Cada palavra e gesto eram meticulosamente analisados pelos noticiários, que não apenas informavam, mas também transformavam incidentes em narrativas virais. O episódio revelou uma vulnerabilidade marcante: o medo de enfrentar uma entrevista que poderia expor falhas e contradições em um momento decisivo da disputa. A decisão de se refugiar gerou repercussão imediata e alimentou debates sobre ética jornalística e a dignidade dos discursos políticos. Enquanto alguns críticos apontavam que a insistência da imprensa em submeter políticos a interrogatórios hostis criava um ciclo de desgaste e antagonismo, outros defendiam que entrevistas incisivas são essenciais para expor a verdadeira face dos poderosos. Esse episódio também suscita reflexões sobre o impacto das redes sociais, do clickbait e do jornalismo instantâneo. A reação de Boris Johnson pode ser vista como um microcosmo de um fenômeno global. Um ambiente digital que muitas vezes privilegia o entretenimento rápido em detrimento da verdade dos fatos. Embora a situação tenha adquirido um tom cômico, a história levanta questões essenciais sobre responsabilidade, transparência e os desafios da exposição pública, onde até mesmo uma câmara frigorífica pode se tornar refúgio em meio a uma crise. Entre o humor e a realidade, a genialidade desse episódio não reside apenas no seu aspecto cômico, mas, sobretudo, na forma como ilustra os extremos a que a política pode chegar. Quando um líder, pressionado pela própria exposição midiática, opta por se esconder em um local tão improvável quanto uma câmara frigorífica, um efeito dominó de reações se torna inevitável. A imagem, ao mesmo tempo chocante e hilária, rapidamente se disseminou globalmente, tornando-se um marco cultural que atravessou desde programas de TV até debates em fóruns virtuais. Nesse sentido, a história não pode ser vista como um evento isolado. Ela simboliza uma crítica à excessiva exposição midiática enfrentada por muitos políticos. A transformação da cena em um ícone popular desencadeou discussões sobre os limites da relação entre a imprensa e aqueles que governam. Em um instante, um simples ato de fuga se converteu em um símbolo das falhas e desafios do nosso sistema de comunicação e representação política. Além de ser um exemplo emblemático do chamado entretenimento político, essa narrativa remete a momentos históricos similares, em que a tentativa de evitar confrontos diretos resultou em situações tão absurdas quanto icônicas. A decisão de se esconder em uma câmara frigorífica foi registrada, debatida e reinterpretada de diversas formas, cada uma delas evidenciando diferentes aspectos dessa complexa teia de expectativas, medos e estratégias que moldam a política moderna. Para muitos analistas, esconder-se em uma câmara frigorífica não foi apenas um ato de ingenuidade ou humor despretensioso, mas um sinal evidente das vulnerabilidades dos líderes em momentos de crise. A imagem registrada, que ficou para a posteridade, serviu não apenas como entretenimento, mas também como uma crítica construtiva ao comportamento dos políticos sob intenso escrutínio. A repercussão do episódio foi tamanha que nos levou a questionar se, em um ambiente de constante julgamento, a transparência e a verdade poderiam ser comprometidas pelo medo da exposição. Em debates posteriores, especialistas destacaram que o incidente refletia um fenômeno mais amplo: a transformação do jornalismo em uma indústria de entretenimento, na qual emoções e momentos de tensão são explorados de forma exacerbada para atrair audiência. Essa mudança de paradigma coloca os políticos em uma posição ainda mais delicada, pois o que deveria ser um espaço de esclarecimento e diálogo com a mídia frequentemente se transforma em um palco de confrontos e performances calculadas. Curiosamente, a fuga para a câmara frigorífica gerou um paradoxo. Por um lado, evitá-la simbolizaria fraqueza e medo diante do escrutínio público. Por outro, o episódio acabou funcionando como uma poderosa ferramenta de humanização, revelando que até mesmo os líderes mais obstinados podem reagir de maneira inesperada e vulnerável diante do olhar implacável da mídia. Assim, o episódio contribuiu para uma narrativa mais rica e complexa sobre a figura do político, muitas vezes vista como inatingível, e suas reais limitações frente aos desafios diários da vida pública e do espetáculo midiático. E você? O que achou de tudo isso? Deixe a sua mensagem nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal. Até a próxima!